Prezado telespectador, receba nosso cordial cumprimento em nome de todos os notários e registradores do Brasil. Estamos iniciando uma programação que pretende informar e esclarecer todas as dúvidas sobre as atividades e serviços prestados pelos cartórios em qualquer ponto do território nacional. Por isso, este programa recebeu o nome de Cartório, o Parceiro Amigo. Tudo que vai ser tratado nesta programação tem o objetivo essencial de mostrar como você é importante para o cartório e que, por isso mesmo, você é sempre bem-vindo a qualquer cartório para tratar diretamente do seu interesse, sem necessitar de intermediários. Do funcionário mais simples até o próprio titular do cartório, passando por todos que atendem ao público, todos, absolutamente todos, estão sempre disponíveis para atender você, analisar documentos, prestar informação, para ajudá-lo a conquistar a segurança jurídica que esse serviço proporciona. Por trás dessa capilaridade que os cartórios têm por estarem instalados em todo o país, independentemente do tamanho da cidade, encontra-se a Noreg Brasil, entidade que congrega os notários e registradores, dando-lhes suporte e estando permanentemente à disposição do público para eventuais críticas, sugestões e esclarecimentos. Assim, a partir de agora, você passa a ter um canal aberto para ouvir, conhecer, perguntar e desfrutar dos serviços que os cartórios colocam à sua disposição para garantir a segurança jurídica que você merece. Esse é o principal desejo do programa Cartório, o Parceiro Amigo. E caríssimos telespectadores, neste primeiro programa, nós vamos dar uma passada pelas 6 especialidades de cartórios que existem. Geralmente, para o público leigo, quando se fala em cartórios, pensam que todos os cartórios prestam o mesmo serviço. Não é bem assim. Existem 6 especialidades. E a primeira especialidade seria o registro civil de pessoas naturais. Este tipo de cartório presta 3 serviços muito importantes. Eles registram o nascimento, o óbito e o casamento. 2 dessas atividades nós somos obrigados na vida a ir a este cartório. É no nascimento e no óbito. Aliás, tanto no nascimento quanto no óbito, não somos nós que vamos, né? Quando nós nascemos, os nossos pais é que vão. Quando nós morremos, os nossos filhos, né, é que vão ao cartório. Mas nós temos que usá-lo. E o terceiro é o casamento, que geralmente, né, 90% da população, né, usa o cartório para o casamento. Então vejam a importância do registro civil de pessoas naturais. A segunda especialidade seria o cartório de protesto. Hoje, o cartório de protesto, aliás, nesses últimos anos, né, devido à inadimplência que o Brasil passa, né, que os brasileiros estão passando, então é um cartório muito conhecido, né? Ele faz o quê? Ele faz protesto de títulos, de cheques, de nota promissória, de letra de câmbio e também protesto de contratos. Aliás, num dos próximos programas, nós teremos aqui a presença do Dr. Léo Almada, que é presidente do Instituto de Protesto de Títulos do Brasil, que irá explicar direitinho para o telespectador, de uma maneira muito fácil de entender, como é que o cartório funciona, como é que é feito o protesto, como é que é feito o cancelamento do protesto e a sustação de um título, como é que é feito. Aliás, é uma coisa interessante, que quem vai a cartório de protesto sempre vai zangado, né? Então, os funcionários do cartório de protesto têm que ter, assim, um carinho muito especial no atendimento, né? Porque a pessoa que vai ao cartório de protesto, ele vai por 2 motivos. Ou porque ele não recebeu o seu cheque, a sua promissória, e vai levar o título para ser protestado, ou então ele recebeu um aviso do cartório e está indo lá pagar
o título. De qualquer maneira, ele sempre vai um pouco enfesado nesse tipo de cartório. O terceiro tipo seria o registro de imóveis, que, como o próprio nome diz, registra as transações imobiliárias, compra e venda de imóveis, hipoteca, enfim, toda a parte de compra e venda de imóvel é feita por esta especialidade. Temos, na quarta especialidade, o cartório de notas. Então, no cartório de notas, o que acontece? O tabelião é o cartório de notas, o tabelião, ele lavra o documento, ele faz o documento. Então, as partes comparecem e ele lavra uma escritura de compra e venda de um imóvel, ele pode fazer um testamento, uma procuração. Ele faz o documento. Agora, quero dizer que essas duas especialidades últimas que acabei de citar, elas são importantíssimas. Não que as outras não sejam, todas são importantes. Mas estas duas são importantíssimas quando você for comprar um imóvel. Por quê? Tem que consultar tanto o notário quanto o registrador antes da compra de qualquer imóvel. Vejam, por exemplo, o caso Incol. 35 mil pessoas acabaram caindo no caso da Incol. Se tivessem, antes de comprar os seus apartamentos, consultado um notário ou um registrador de imóveis, não teriam feito esta compra. Por quê? O notário e o registrador ia dizer, espera aí, esses imóveis estão hipotecados, não há registro da incorporação, estes imóveis não podem ser vendidos e as pessoas não teriam feito estas compras. Vejam bem, minha gente, 35 mil pessoas caíram neste conto por não consultarem o notário e o registrador. Existe o notariado latino, onde existem 70 países filiados. Em 69 desses países, ninguém, mas ninguém mesmo, compra um terreno, por menor que seja, sem antes consultar o notário. Então, fique bem claro isto e preste muita atenção nesse conselho. Antes da compra do seu imóvel, consulte o notário e o registrador de imóveis. Nós vamos para um intervalinho comercial e voltamos já já. Voltamos com o nosso programa. E no primeiro bloco falamos de 4 especialidades. Vamos falar agora da quinta especialidade, que existem apenas alguns estados. São os distribuidores, que fazem, como o próprio nome diz, a distribuição de protesto, de ações e de outros títulos. E a sexta especialidade é a do registro de títulos e documentos e civil das pessoas jurídicas. Então, o que faz esta especialidade? Ela registra transações mobiliárias. Nós vimos cartório de imóveis, transações imobiliárias. Agora aqui nós temos as transações mobiliárias. Então, registra alienação fiduciária, reserva de domínio, leasing de veículos automotores, de máquinas, enfim, de todos os bens móveis. E tem uma outra característica, esta especialidade, que é a residual. Ou seja, todos os documentos que não são registráveis nas outras 5 especialidades, elas são registrados esses documentos no títulos e documentos. Então, para ter uma ideia, nós já fizemos um levantamento pelo nosso Instituto de Títulos e Documentos de mais de 200 tipos de contratos que são registrados, né? Eu vou citar apenas alguns desses contratos. Por exemplo, uma coisa que é muito importante, as atas de condomínio. Agora, com o advento do novo Código Civil, vão se tornar mais do que nunca importante os seus registros. Porque o que acontece? Geralmente, estas atas
são feitas pelos síndicos, que quando faz a convocação para a Assembleia, geralmente aparece aqueles 2 ou 3 condôminos, não é sempre os mesmos. Tá? Aí são tomadas deliberações. E essas deliberações, elas têm que ser tornadas públicas. Então, a melhor maneira de se tornar pública é exatamente fazer o registro dessas atas no registro de títulos e documentos. A vantagem do registro de títulos e documentos, elas são muitas. Ela prova o texto, o que foi dito, o que foi feito naquela Assembleia. Ela prova a data. Como eu disse, vai dar publicidade. É como nós pegássemos essa ata e publicássemos em todos os jornais do Brasil. Ninguém vai poder alegar ignorância do que foi discutido naquela reunião. E vejam bem, se amanhã extraviar esta ata, basta ir ao cartório pedir uma certidão, que é uma cópia fiel do documento que foi registrado, e esta cópia, de acordo com o artigo 138 do Código Civil, tem validade de original. Isto é muito importante. Então, todo documento que você tiver, que você achar que é importante e que não pode desaparecer, não pode sumir de forma nenhuma, ou então que você seja obrigado a juntar esse documento num processo, numa repartição pública, e você aí fica com aquele medo. Puxa, e se perder esse documento, como é que eu faço? Então, a saída é essa, registrar no títulos e documentos. E se extraviar, não há problema. É só ir no cartório e dizer o nome de uma das partes que compôs este documento e o cartório de imediato vai dar uma certidão com validade de original. E o interessante é o seguinte, que nós fazemos seguro de tudo, né? Nós fazemos seguro da nossa casa, do nosso escritório, fazemos seguro de vida, de carro, mas e seguro de documento? Onde é que é feito o seguro de documento? É exatamente nos cartórios. Então, se for de imóvel, por exemplo, se for um documento de transação imobiliária, é no registro de imóvel. Mas se for qualquer outro tipo de documento que não fique na competência de nenhuma das outras especialidades, esse registro é feito no títulos e documentos. E tem uma vantagem em relação aos outros seguros, é que a gente paga uma única vez, né? Porque o seguro do carro, da casa, a gente tem que pagar todo ano. E o seguro do nosso documento, que é feito, é só pago uma única vez, porque é feito apenas um registro. Anexo ao nosso registro de títulos e documentos, nós temos o registro civil das pessoas jurídicas. Então, o que registra esse cartório? Registra as associações, as sociedades, as fundações. Então, existem as sociedades civis e as sociedades comerciais. As sociedades comerciais, elas são registradas na junta, na junta comercial, e as sociedades civis são registradas no registro civil das pessoas jurídicas. No registro civil das pessoas jurídicas também são registradas as matrículas das oficinas, das gráficas, dos jornais e das revistas. O que vem a ser esta matrícula? É o seguinte, temos várias editoras pelo Brasil afora, mas cada vez que essa editora lança uma revista na praça ou uma empresa jornalística lança um jornal, antes de fazer este lançamento, ele é obrigado a fazer a matrícula deste jornal ou desta revista no registro civil das pessoas jurídicas. Aí sim é que ele pode lançar esse jornal ou essa revista em circulação.
porque se não fizer isso, corre o sério risco de quem está editando essa revista sofrer pesadas multas, porque a publicação fica como sendo clandestina. Nós vamos para mais um intervalinho e nós voltamos já já. No bloco anterior, nós estávamos falando sobre o registro de títulos e documentos. E há um ato que o registro de títulos e documentos pratica que realmente é muito importante, que é o serviço de notificações. O que vem a ser a notificação? A notificação é uma carta, é uma comunicação que uma pessoa física faz a uma outra pessoa física, a uma pessoa jurídica, uma jurídica faz para outra jurídica, enfim. Não importa. É como se fosse uma carta que vai se colocar no correio. Então, ilustríssimo, sou fulano e tal, endereço, rua tal, número tal, vem o texto. O texto, minha gente, é o mais diverso possível. Pode ser uma notificação de cobrança, pode ser uma notificação para que uma parte cumpra, quem sabe, algum compromisso que tinha feito através de contrato e não está cumprindo. Enfim, os motivos são os mais diversos. Mas a notificação tem uma vantagem muito grande em relação àquela carta que você manda por AR ou por SEDEX. Primeiro, ela sendo registrada, todas as vantagens que eu disse no bloco passado sobre títulos e documentos, sobre os documentos que são registrados, também fica valendo para as notificações. Mas, após o registro, esta notificação é distribuída para um escrevente que é autorizado a entregar esse tipo de documento. E ele faz fé pública. Qual a grande vantagem disso? Esse escrevente vai procurar aquela pessoa física, ou se for a pessoa jurídica, um responsável pela pessoa jurídica, seja um sócio, seja um gerente, né? E vai fazer a entrega desta notificação. Então, já se tem a certeza que a pessoa que a carta está interessada é que está recebendo aquela notificação. Então, esta pessoa física ou jurídica toma conhecimento e tem que assinar que recebeu esta notificação. Mas, se a pessoa não quiser assinar, aí é que vem a grande diferença também. É que o escrevente, neste caso, vai certificar que a pessoa fulano de tal tomou conhecimento do teor da notificação e que se negou a colocar o ciente. Mas que se tratava de uma pessoa alta, baixa, aparentando 50 anos, que tinha aquele sinal. Bom, de qualquer maneira, vai tentar descrever a pessoa. E a coisa está ali cuidada. Este certificado é averbado à notificação. E se amanhã, por exemplo, a pessoa disser, não, eu não recebi esta carta, tá? No meio de uma ação, por exemplo, né? No meio do processo, a pessoa fala, não, mas eu não recebi esta carta. Não. Então, o juiz vai chamar esse escrevente que vai lá e vai dizer, não, eu entreguei. Ou seja, ele faz fé pública. Então, veja quantas vantagens tem em relação à carta que é simplesmente colocada no correio através do AR. O AR pode ser recebido pela recepcionista, pelo porteiro, não precisa ser necessariamente pela pessoa. E como é que se sabe que se a pessoa também não diz que não, eu não recebi? Né? Com a notificação, isto não ocorre. Até mesmo quando a pessoa não quer assinar o ciente que recebeu. E assim nós passamos pelas 6 especialidades. Eu gostaria de deixar para o telespectador os endereços da ANOREG Brasil, que é a entidade que congrega notários e registradores, para que os telespectadores possam mandar sugestões, possam mandar comentários, enfim, tudo aquilo que o telespectador quiser saber sobre a atividade notarial e registral
Então, procure a Noreg Brasil, estão aparecendo na tela os endereços da Noreg Brasil, que a Noreg, com muita satisfação, irá passar essas informações para o telespectador. Uma coisa que eu queria deixar clara também neste programa, neste primeiro programa, é o fato chamado hereditariedade. Minha gente, tem gente ainda que fala que cartório é hereditário. Olha, já faz tempo que cartório não é hereditário. Faz muito tempo, né? Eu vou até ler, faço questão de ler aqui, o artigo 236 da Constituição nossa, que está em vigor desde 88. Anterior a 88 também já não era, mas a partir de 88, então, ficou mais claro ainda. O artigo diz o seguinte: os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. E, no parágrafo 3º, o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público, de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga sem abertura de concurso de provimento ou de remoção por mais de 6 meses. Então, minha gente, essa conversa que cartório é hereditário já não existe há muito tempo. Há muito tempo. Hoje, todos os cartórios são providos por concursos públicos e vários estados estão realizando concurso. Aqui o estado de São Paulo, por exemplo, há 2 anos atrás, fez concurso para 47 cartórios aqui da capital. Agora mesmo está um concurso em andamento que deve ter aproximadamente 400 cartórios em concurso. Outros estados, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, têm feito concursos periodicamente. E nós estaremos aqui neste programa divulgando sempre que um estado abrir concurso. Porque é uma outra alternativa de trabalho para os advogados. Eu, às vezes, vou à faculdade fazer palestra e quando eu falo da atividade notarial e registral, da carreira notarial e registral, que é uma alternativa de trabalho para o bacharel de direito, eles ficam me olhando como eu estivesse falando uma grande novidade. Poxa, está na Constituição desde 88. Então, é exatamente isso que a Noreg sempre tem defendido e que os estados agora estão fazendo esses concursos. Portanto, fiquem sempre de olho aqui no nosso programa que nós estaremos divulgando esses concursos. Bom, meus amigos, nós estamos chegando, infelizmente, ao final deste nosso primeiro programa. Tenho certeza que esta série de programas que começa hoje vai ser de muito proveito para todos os senhores telespectadores. Porque nós vamos trazer aqui professores, notários, registradores, juízes, advogados, as pessoas mais gabaritadas neste ramo de registros públicos estarão desfilando neste programa e mostrando, numa linguagem muito simples, muito fácil para do telespectador entender como é que funciona a atividade notarial e como ela é importante. E como, você sabendo como nós, notários e registradores, exercemos nossa atividade, você pode tirar proveito disso. Como eu citei no meio do programa, o caso da Incol. Não compre, e volto terminando esse programa dando aquele alerta, não compre nenhum imóvel, por menor que seja, sem consultar o notário e o registrador. Faça como 70 países no mundo que pertencem ao notariado latino, faça. Nesses países, ninguém compra nada sem antes consultar o notário. Então, meus amigos, agradeço imensamente a audiência e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.